boa tarde a todas, todos e todos. Obrigada pela presença de quem nos acompanha aqui, obrigada pela presença de quem nos acompanha no YouTube. Eu sou a Rosia Custódio, estou atualmente na coordenação do Núcleo da Política Municipal pela Primeira Infância, da Política Municipal Integrada pela Primeira Infância. Sou uma mulher branca, de cabelos loiros, estou usando uma camisa vermelha e preta e uma calça preta. Bom, a gente passa, então, para a mesa da apresentação do balanço. Vou chamar os demais colegas que vão estar aqui comigo. Então, começo pela Débora Paim, que é minha colega no núcleo, também aqui junto comigo representando o Executivo. A Débora é analista de políticas públicas e gestão governamental, está no núcleo de política municipal integrada pela Primeira Infância desde fevereiro de 2022. É graduada em Direito por esta casa, pela Faculdade de Direito aqui da USP, tem mestrado em Gestão em Políticas Públicas e pós-graduação em Economia Urbana e Gestão em Políticas Públicas. E, antes de ir para a Prefeitura, ela atuava no terceiro setor e organismos internacionais, com consultoria em gestão de projetos, monitoramento, avaliação e pesquisa em temas relacionados à segurança urbana, educação, cultura e primeira infância. Débora, por favor. Quando cada um for falando, aí eles fazem a audiodescrição. Combinado? Chamo agora a Maria Rosa Lopes, que é pedagoga, especialista em comportamentos de TEA, transtorno de espectro autista, diretora escolar, intérprete de Libras e representante da Fundação Comunidade da Graça. Maria Rosa é conselheira da Primeira Infância e representante da sociedade civil na nossa comissão de avaliação. Representando o Legislativo, chamo o Cristiano Rogério Alcântara, pós-doutor e doutor pela PUC de São Paulo, mestre pela USP, graduado em Letras e Pedagogia, coordenador pedagógico e assessor parlamentar na matéria de educação no gabinete da vereadora Janaína Lima, e que compõe também a nossa comissão de avaliação. E agora eu convido as duas representações do CMDCA, a Fabiana Zacarias Cesário Feitosa, que é ativista social, formada em gestão de políticas públicas, vice-presidente do CMDCA, São Paulo, e coordenadora da Comissão Permanente de Políticas Públicas do CMDCA. E a Laís Yuri Yamamoto, formada em Relações Internacionais e Direito, exerce o cargo de secretária executiva no CMDCA. Por favor, Laís. Bom, antes de passar a palavra para os demais integrantes da nossa comissão de avaliação e monitoramento, eu gostaria de destacar apenas alguns pontos, né? Aliás, para quem já esteve com a gente hoje pela manhã, a gente falou muito sobre a importância da política municipal ser integrada, né? A gente conseguir fazer essa articulação e coordenação das várias pastas setoriais que tratam das políticas da primeira infância, né? A importância disso e a potencialidade disso, né? E os desafios também, evidentemente. E quando a gente fala disso, é importante a gente lembrar que o plano municipal para a primeira infância, ele não é um plano de um ou de outro, né? Ele não é um plano só do Executivo, só do Legislativo, só da sociedade civil. Ele é um plano desse conjunto de segmentos que estão na cidade, né? Então, ele é um plano para a primeira infância da cidade. E, por isso, o balanço ele é apresentado por todos nós que estamos aqui, né? Porque aí tem uma parte que cabe ao Executivo, outra que cabe ao Legislativo, à sociedade civil, ao CMDCA,
né? Então, é nesse sentido que temos, vamos dizer assim, vários capítulos do plano, né? E que juntos compõem aí vários capítulos do relatório, né? Do balanço. E aí, juntos, a gente compõe, então, o que a gente vai apresentar hoje, que é o nosso 4º balanço. E só um informe, a gente está apresentando aqui, vocês imaginam que, falando aí desses desafios, um dos desafios é pegar todas essas partes, fazer uma diagramação e estruturar esse documento. O documento, a gente está com ele praticamente pronto, né? Mas essa edição, talvez, a gente suba no nosso site só no início da próxima semana, que a gente está fazendo ainda correções absolutamente de edição, né? Então, é só isso, o conteúdo que vai subir para o site é o conteúdo que vocês vão poder ver aqui, mas só fazendo essa ressalva que esse documento ele ainda não está, porque a gente teve essa dificuldade na hora de fechar a diagramação, né? Até que a gente conseguiu coletar todas as partes, passar para a diagramação, a gente teve esse delay aí. Mas é isso, e aí eu passo a palavra para a Débora, para ela começar a nossa apresentação pelo relatório do Executivo. Tá bom? Muito obrigada, Débora. Muito obrigada, Rosier. Boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Débora, eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, castanho escuro. Estou usando uma blusa vermelha e venho apresentar para vocês o balanço anual da implementação do Plano Municipal pela Primeira Infância, em especial o relatório produzido pela Prefeitura Municipal, então o relatório de ações do Poder Executivo Municipal. Trazendo um pouco do contexto, né, do Plano Municipal pela Primeira Infância, eu queria trazer para vocês a estrutura né, do plano, que foi aprovado em 2018. E ele é estruturado em 4 eixos. Um eixo mais voltado à articulação intersetorial, como a Rosier mencionou. Aí a gente tem alguns eixos, um eixo de educação, cuidados e estímulos adequados na primeira infância. Um terceiro eixo voltado à proteção e condições de exercícios de direitos e cidadania. E temos um eixo voltado ao direito à vida, à saúde e à nutrição. Então, o plano é estruturado nesses 4 eixos e ele possui 31 metas e 135 estratégias. Então, estruturadas dentro desses 4 eixos. O decreto de 2018, que aprova o Plano Municipal pela Primeira Infância, ele já estabelece essa necessidade de termos ciclos periódicos de avaliação. Então, a gente faz esse balanço anual das estratégias do plano, da implementação das estratégias. E essa avaliação é realizada pela comissão de avaliação. Então, hoje nós estamos aqui representando essa comissão de avaliação. Estou representando os membros da prefeitura, que compõem a comissão de avaliação, e também a comissão técnica da primeira infância, dentro dessa estrutura de governança da política municipal integrada pela primeira infância. A comissão de avaliação, então, é composta pelo Executivo, pelo Legislativo, pelo Conselho Tutelar, pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, e pela sociedade civil. Os membros da sociedade civil são eleitos a cada 2 anos e, atualmente, nós temos como representantes o CREM, Centro de Recuperação e Educação Nutricional, e a Fundação Comunidade da Graça, hoje aqui representada pela Maria Rosa. Nós temos 3 balanços anuais publicados até o momento, 2009, relativos a 2019, 2020 e 2021. E hoje nós apresentamos o balanço referente ao ano de 2022, o ano passado. Isso acontece anualmente na Semana da Primeira Infância. Trazendo, então, em relação ao balanço do Executivo, ele é realizado a partir da participação de 14 secretarias,
entre elas 6 secretarias que compõem a comissão técnica da primeira infância e, portanto, a comissão de avaliação também. Né? Temos governo, educação, saúde, assistência social, direitos humanos e inovação e tecnologia, e também outras secretarias que possuem ações que impactam na vida de crianças na primeira infância, como habitação, esporte, cultura, desenvolvimento e trabalho, pessoa com deficiência, transportes, urbanismo e licenciamento e verde e meio ambiente. A publicação ocorre em agosto, né, como a Rosê mencionou. Na próxima semana vai estar disponível um relatório que inclui o relatório do Executivo. Né. A unidade de análise desse momento de balanço são as estratégias, mas para o Executivo a gente também tem metas intermediárias e iniciativas de um plano de ação que ele é relativo a cada gestão municipal. Então, atualmente, nós estamos no plano de ação que vai de 2021 a 2024. E já trazendo alguns resultados do balanço de 2022, das 31 metas, nós podemos afirmar que uma delas foi alcançada, né, a meta relativa à gravidez na adolescência, que visa né, reduzir para menos de 10% o percentual de nascidos vivos de mães adolescentes. A gente conta pelo resultado, né, então o indicador às vezes parece um pouco estranho, mas a meta visa reduzir a porcentagem das crianças que nascem de mães que são adolescentes, que têm menos de 20 anos de idade. E em 2022, nós tivemos 7,7%, o que é bem abaixo do que a meta estipulada. Né? Nós temos uma outra meta que foi parcialmente alcançada, que é a meta para redução da mortalidade infantil e mortalidade materna. Né? Nós temos a meta que visa reduzir para menos de 10 a cada 1.000 nascidos vivos, né, na mortalidade infantil, e a mortalidade materna para menos de 40 a cada 100.000 nascidos vivos. E nós atingimos um percentual, um coeficiente de 10,84 a cada 1.000 nascidos vivos de mortalidade infantil e uma razão de mortalidade materna de 34,1, né, que é menos do que é uma redução como previa a meta. Isso em relação às metas estipuladas até 2030. Em relação às estratégias do plano, das 31 metas, 100% tiveram pelo menos uma das suas estratégias endereçadas em 2022. Né? E dessas, 24 tiveram todas as suas estratégias endereçadas pelo poder público. Das 135 estratégias, 126 já começaram a ser executadas pelo Executivo. Pensando um pouco no plano de ação estabelecido até 2024, nós temos 61 metas intermediárias que estavam previstas para 2022 e delas 24 foram alcançadas, mas pelo menos 70% está em estágio de implementação avançada ou foi alcançada. E nós temos também metas permanentes que estão 100% em execução. Né? Para cada meta intermediária, nós temos também iniciativas do plano de ação até 2024. Né? Nós temos 186 iniciativas no total, e temos a maior parte delas em andamento ou concluídas. Né? Sendo que somente 19% ainda não foi iniciada, né, de todas as iniciativas previstas até 2024. Queria trazer aqui alguns destaques de cada eixo do plano. Né? No eixo 1, que visa a articulação intersetorial dos programas, projetos e ações para a primeira infância, nós temos 95% das estratégias em andamento.
2/3 das metas, né, 66,66% das metas intermediárias já foram alcançadas e nós temos 100% das metas permanentes em execução. E em relação a essas metas que foram alcançadas, a gente trouxe alguns destaques, né? O primeiro deles é a estrutura de governança atualizada em funcionamento, que é uma meta permanente, e ela é importante, pois não se trata de alcançar, simplesmente estruturar uma governança, mas de manter essa governança ativa em funcionamento todos os anos. Isso tem acontecido e aconteceu em 2022. Nós temos o Sistema Integrado da Primeira Infância, que em 2022 foi aprimorado com mais dados e funcionalidades. Temos os instrumentos do Protocolo de Atenção à Primeiríssima Infância, que foram implementados em 2022 em 15 distritos prioritários, né, em todos os 15 distritos prioritários da primeira infância, alcançando a meta, né, a partir do curso do protocolo, que acredito que muitos na plateia realizaram, né? É um curso voltado aos profissionais da prefeitura e que visa a implementação do protocolo. Esse curso foi elaborado no âmbito de um programa permanente de formação para o atendimento integral integrado da primeira infância, né, que é uma outra meta que a gente atingiu em 2022. Também foi elaborado o plano de comunicação para a primeira infância, né, e foi elaborado também o protocolo integrado de busca ativa de crianças fora da escola, em 2022. E, por fim, gostaria de trazer 2 números que evidenciam a ampliação da estratégia de visitação familiar, de visitação domiciliar. Nós tínhamos uma meta de ampliação de 20 novas equipes de saúde da família e nós tivemos 73 novas equipes, superando a meta prevista para 2022. Nós tínhamos também uma meta de 5 novos SASPs e foram implantados 11 novos serviços de SASP, que é o Serviço de Assistência Social às Famílias, e que utiliza a estratégia de visitação domiciliar. Em relação ao eixo 2, nós temos 97% das estratégias em andamento. E das metas intermediárias, nós temos quase 60% já alcançadas, né? E também 100% das metas permanentes em execução. Explico aqui que as metas intermediárias, durante a pandemia, algumas das ações foram paralisadas, mas todas foram retomadas em 2022. Isso também é um destaque que merece ser trazido aqui. No eixo 2, nós temos algumas metas. A primeira delas é o atendimento de 100% da demanda por creche, né, educação infantil para crianças de 0 a 3 e de educação infantil para crianças de 4 a 5 anos. É uma manutenção dessa meta que foi atingida, né, anteriormente, mas em 2022 a fila continuou zerada. Nós tínhamos metas para a construção de rotas internas acessíveis em 4 parques municipais, né, e nós tivemos a construção de rotas em 6 parques municipais, superando também a meta relacionada a parques. E nós tínhamos uma outra meta relacionada à revitalização de praças, e das 100 praças estipuladas no plano de ação, foram implantadas 109 praças. Já no que diz respeito ao atendimento de crianças na primeira infância em centros esportivos, estava previsto a ampliação para 220 atendimentos mensais em centros esportivos, e nós tivemos em 2022 270 atendimentos, também superando a meta
que havia sido prevista. Em relação à oferta de serviços de cultura, né, nós havíamos previsto a criação de 4 salas dedicadas à primeira infância no interior de bibliotecas e a qualificação de 16 bibliotecas com mobiliário e materiais para atividades com crianças na primeira infância, e ambas as metas foram atingidas. Em relação ao eixo 3, nós tivemos 85% das estratégias em andamento em 2022, né, e 37% das metas intermediárias foram alcançadas, mas também 19% já estão em implementação avançada, ainda que não seja possível quantificar se a meta foi atingida, né, por isso está separado. E 100% das metas permanentes em execução. Trago aqui alguns destaques do eixo 3 também. Nós tivemos uma ampliação do acolhimento conjunto, né, que é realizado através do serviço CAI para a família. Então, havia uma meta de implantação de um novo CAI família, e nós tivemos 9 novos serviços, 9 novos CAI para a família. Isso porque, infelizmente, nós tivemos um aumento muito grande da demanda após a elaboração do plano. Então, essa meta foi superada, foi bastante superada. Nós temos a publicação do caderno sobre enfrentamento à violência, que foi mencionado numa mesa anterior hoje, né? O Conhecer para Proteger. Então, essa era uma meta do plano de ação que foi alcançada. A central de vagas para acolhimento de mulheres em situação de violência foi implantada também. E foi disponibilizada em 2022 a capacitação para 100% dos conselheiros tutelares para o uso do CIPI-ACT, que é o sistema utilizado pelos conselheiros tutelares. Nós tivemos também a elaboração da política municipal para crianças e adolescentes em situação de rua. A política foi elaborada ao longo do ano passado e foi publicada em 2023. E tivemos também, por último, o mutirão para registro de paternidade, que foi realizado em outubro do ano passado, em parceria com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Unesp, a Universidade Unesp. Esse mutirão já era realizado, porém, num local na centralidade do município, e a prefeitura vem para ajudar a descentralizar esse mutirão. Em relação ao eixo 4, nós tivemos 98 estratégias em andamento, né, e 50% das metas previstas para 2022 foram alcançadas, e quase 20% das metas encontram-se em implementação avançada. Então, trazendo alguns destaques, havia a previsão no plano de que pelo menos 2 das 4 vacinas selecionadas tivessem cobertura superior a 75%. Né? E essa meta foi alcançada, pois nós tivemos mais de 80% de cobertura nas 4 vacinas, que são poliomielite, pneumocócica, pentavalente e tríplice viral, como vocês podem ver. Nós temos a meta de aleitamento materno exclusiva para menores de 6 anos, de 6 meses, atendido, para crianças menores de 6 meses, atendidas pela atenção básica. Isso, a meta previa uma ampliação para mais de 50%, isso foi atingido. E nós tínhamos também uma meta de mortalidade infantil para 2022, que essa meta foi atingida, e mortalidade materna também.
assim como a meta de gravidez na adolescência. Por fim, nós tínhamos uma meta para o número de novos casos de sífilis congênita em menores de 1 ano. E a meta era que esse número fosse abaixo de 1.150 casos por ano. E no ano de 2022, nós tivemos 958 casos, atingindo também essa meta. Eu trago aqui alguns desafios que são inerentes ao processo, né, no primeiro momento, que consistem, portanto, na qualificação dos processos e fluxos de monitoramento e avaliação do plano. Em 2022, foi estabelecido um grupo de trabalho no âmbito da comissão de avaliação para pensar um sistema de monitoramento e avaliação, para pensar uma metodologia, e ainda há muito trabalho para fazer nesse sentido. Então, por isso, a gente traz como um desafio que permanece. Nós temos um outro desafio, que é a inclusão da perspectiva de atores da ponta e crianças na avaliação do Plano Municipal pela Primeira Infância. Também, para o balanço de 2022, foi elaborada uma estratégia de inclusão dos comitês gestores regionais nessa perspectiva da ponta, para trazer atores no território que possam apontar como o relatório do balanço pode incluir mais a sua perspectiva, né, incluir as diversidades do território. E isso vai ser realizado no próximo mês, mas já em relação ao balanço de 2022. Nós identificamos como um desafio também o aperfeiçoamento do orçamento da primeira infância e a regionalização de dados, que neste ano o relatório traz, procura evidenciar principalmente as ações realizadas em distritos prioritários da primeira infância. Por fim, queria trazer também alguns desafios relacionados à implementação do plano, né, que permanecem em 2023. O primeiro deles é a governança territorial da política, então, o fortalecimento dos representantes dos comitês gestores regionais no papéis de guardiães da política, nos territórios onde eles atuam. Em 2023, houve uma aproximação dos comitês gestores regionais, justamente pela identificação desse desafio ao final de 2022. Tem a questão da definição e aplicação de padrões de qualidade para o serviço, padrões da primeira infância, né, padrões, não somente os padrões setoriais que já existem, mas a criação de padrões relacionados ao atendimento de crianças na primeira infância. Também houve um avanço em relação a isso em 2023, por conta da identificação desse desafio ao final de 2022. Identificamos também os processos de buscativa a partir da publicação do protocolo de buscativa escolar, né, para que se aperfeiçoe processos e seja possível a implementação do protocolo de buscativa. Temos também a implementação de um sistema de comunicação intersetorial para registro de encaminhamentos de alertas, pois com a implementação do protocolo de atenção à primeiríssima infância e dos fluxos de alerta, né, existe a necessidade da implantação de um sistema de comunicação intersetorial para que isso realmente aconteça na prática. Temos alguns últimos desafios também relacionados aos processos licitatórios pela implantação de projetos de territórios educadores e a expansão de serviços de acolhimento familiar para crianças que tenham esse perfil. Muito obrigada. Bom, a gente vai passar a palavra para todos e todas, e aí depois a gente coloca em debate, tá bom? Então, a pedido do CMDCA, a gente passa agora para as representações. Eu não sei quem fala primeiro. Você? Obrigada, Fabi.
Boa tarde a todas, todos e todes. Vou começar fazendo a minha autodescrição. Sou uma mulher preta, 46 anos, 1,73 m de altura. Estou com os cabelos presos, com 2 enroladinhos na frente, uma tiara, usando um vestido tomara que caia na cor rosa choque. Primeiramente, gostaria também de saudar a todos da mesa. Bom, o CMDCA, como participante também do Plano Municipal da Primeira Infância, não poderia ser diferente em ter esse longo desafio, que é lidar com a primeira infância, e a primeiríssima infância ainda mais, que a primeira infância a gente ainda consegue ter contatos, primeiríssima infância já é um pouco mais complexo, depende de outras e de interpretações, Mas, dentro do nosso balanço de 2022, nós publicamos a Resolução 150, do CMDCA, que trata sobre as conferências, antes eram as lúdicas e municipais, e a pedido da sociedade civil, criamos também as regionais, porque achamos por bem regionalizar, para que o alcance fosse ainda maior, essas conferências, o nosso tema central foi a situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia do Covid-19, violações e vulnerabilidades, ações necessárias para a reparação e garantia de políticas de proteção integral com respeito e diversidade. As conferências regionais, lúdicas e convencionais, aconteceram de forma online, visto que ainda estávamos em pandemia, já com as vacinas, tudo, mas achamos por bem que fossem elas online, nos dias 1º de outubro de 22, até o dia 1/11 de 22, nas 32 subprefeituras do município de São Paulo. Enquanto as conferências municipais, lúdicas e convencional foram realizadas nos dias 12 e 13 e 5 e 6/12 de 2022, que ocorreram na Barra Funda, no Memorial da América Latina, com a presença dos protagonistas em questão. Cumpre destacar também que as conferências regionais lúdicas contaram com a participação de crianças e adolescentes, os quais eles foram eleitos como delegados. Inclusive, o nosso menor delegado ele tinha 6 anos de idade, a coisa mais linda, mas era um menino super esperto. Para que eles pudessem realmente tomar o seu lugar de protagonista, sugerir, falar o que eles querem, o que eles precisam e também o que eles pensam. Falando um pouco sobre o edital, que foi iniciado também em 22, que versa sobre a primeira infância, o CMDCA ele elabora editais que, desde quando iniciou-se a pandemia, vem se tornando anual, não é um costume habitual, porém vem dessa necessidade da pandemia e o pós-pandemia também, que eu acho que para o ano que vem o nosso desafio vai ser muito maior, porque o pós-pandemia ele causaram estragos assim que dificilmente as pessoas elas vão conseguir tão rapidamente se levantar, Pertinente ao ano de 22, indicamos o edital de chamamento público 02 CMDCA de 2021, o qual, apesar de ter a sua publicação em 21, foi estruturado para iniciar com o recebimento dos projetos em 22. E os editais de chamamentos públicos vinculados ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da cidade de São Paulo, que é o FUNCAD, tem como objetivo a seleção de projetos que poderão ser financiados via fundo, também chamado como fundão, sejam eles projetos considerados aptos à captação, os quais captam recursos financeiros por meio do benefício de renúncia fiscal, ou os projetos classificatórios, os quais receberão os recursos provenientes do fundão, do FUNCAD. Também apontamos que o edital de 22 foi uma republicação do edital de 21, e que, por essa razão, possui a mesma estrutura e aborda os mesmos temas com pequenas modificações em suas diretrizes. Por esse motivo, o edital 22 aborda a primeira infância de forma muito semelhante ao edital 21.
abrangendo o tema de diretrizes prioritárias nos eixos da assistência e desenvolvimento social, cultural, direitos humanos, educação, esporte, pessoa com deficiência e saúde, indicando os territórios prioritários, que são aqueles territórios onde o índice IDH eles são extremamente baixos, né? Dentre eles, a gente pode citar os distritos de Grajaú, Capão Redondo, Cidade Tiradentes, Itaim Paulista, São Rafael, Jardim Ângela, Brasilândia, Lajeado, Iguatemi, Pedreira e Guaianazes. Para além das diretrizes prioritárias da primeira infância, né, foi contemplada em 3 diretrizes, sendo as seguintes, foi a diretriz 1.5, que eram projetos que trabalham com adolescentes, gestantes ou com filhos em serviços socioassistenciais. Aqui foi citado, né, sobre os novos SASFs que foram abertos. Eu venho de SASF, sou apaixonada por esse serviço. É um serviço onde traz dados riquíssimos, visto que os orientadores sociais eles vão até a residência das suas famílias e fazem um levantamento muito grande. E dentro dessa temática da primeira infância tem o programa Criança Feliz, que é do governo federal, onde é possível que não seja um diagnóstico, e sim uma atenção ou pré-diagnóstico para alguma deficiência, né, que a criança tenha. Uma coisa assim que salva bastante as crianças, porque a gente tem uma visão um pouco mais apurada, um pouco mais aguçada, né, para poder estar indicando aos seus familiares e dando encaminhamento para que eles procurem o tratamento precoce. Então, a gente, primeiro, tenta, né, minimizar os danos possíveis. E aquelas crianças que são atípicas também são atendidas, né, e a gente acaba desenvolvendo meios para que dentro de casa os pais eles consigam desenvolver o trabalho que muitas vezes tem uma complexidade muito grande e por N motivos não sejam feitos, né? Então, na 5.1 também, né, projetos que visem o desenvolvimento pleno e integral do potencial da criança de 0 a 6 anos, em período da primeira infância, desenvolvam atividades lúdicas, culturais, experiências motoras e que favoreçam um convívio familiar e comunitário. No 5.2, projetos que promovam o protagonismo dos pais, cuidadores familiares como atores fundamentais na proteção do desenvolvimento infantil, favorecendo a criação de vínculos familiares, que é outra coisa que foi bem debatida mesmo, foi bem discutida, visto que no CMDCA nós somos contra, né, as casas-lares, casa-abrigo, não contra num sentido muito ruim, mas sim entender e fazer com que haja esse fortalecimento de vínculo entre pais e filhos e que não hajam tantos danos assim, porque uma criança ser retirada de uma família e, de repente, se vê num outro lugar onde ele não se reconhece, também é bem complexo. E dentro da diretriz 7.1, projetos que visem o desenvolvimento pleno e integral do potencial de crianças de 0 a 6 anos em período da primeira infância. Levando em conta o plano municipal da primeira infância, no edital do chamamento público de 2021, está abrangido o eixo 1, garantir as condições para a articulação intersetorial dos programas, projetos e ações para o atendimento integral da primeira infância. Em sua meta 5, né, que é diversificar as fontes de recursos para o atendimento integral na primeira infância, e na estratégia 5.1, desenvolver e aprimorar estratégias de financiamento de projetos e programas voltados ao atendimento à primeira infância. Nós tivemos alguns projetos também parcerizados pelo FUNCAD 22, que versam sobre a primeira infância, né, seguindo a metodologia escolhida para a elaboração do balanço de 2021. Foram selecionados projetos FUNCADs que foram parcerizados em 2022, ao invés dos projetos que estavam em fase de execução, né, no ano de 2022. Utilizando esse recorte, foi identificada a parcerização de 6 projetos voltados exclusivamente para crianças de 0 a 6 anos e de 18 projetos em que o público-alvo pode abranger crianças nessa faixa etária. Para melhor compreensão da modalidade de projetos elencados nesse levantamento, nós trouxemos também
um breve resumo do que consistem as nomenclaturas, projetos parcerizados e projetos em fase de execução. Os parcerizados são os projetos que possuem, né, os termos de fomento assinados junto à Secretaria de Direitos Humanos, né, que significa que já captaram recursos financeiros suficientes para a execução do projeto, ou projeto em fases de execução. São projetos que já estão sendo efetivamente executados, independente da modalidade de captação ou de captação e financiados. Informamos que fornecemos um maior detalhamento, né, sobre a designação e nomenclaturas utilizados para os projetos FUNCAD no balanço de 2021. Além de todo exposto, é importante enfatizar que todas as etapas referentes aos projetos financiados pelo FUNCAD ocorrem anualmente nas atividades do CMDCA e da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Sendo assim, foi realizado no ano de 2022 o desenvolvimento e aprimoramento de ações de financiamento de projetos e programas voltados ao atendimento na primeira infância, conforme o eixo estratégico 1, em sua meta 5, diversificar as fontes de recurso para o atendimento integral na primeira infância. Na estratégia 5.1, desenvolver e aprimorar estratégias de financiamento de projetos e programas voltados ao atendimento à primeira infância. Então, esse foi o nosso resumo, nosso balanço. Muito obrigada. Então, a Laís segue agora? É isso? Só corroborando o que a Fabi falou, né? São essas duas grandes frentes relacionadas, né, ao ano de 2022, né? Esse ano a gente segue com outras ações e aí no próximo ano a gente também volta a fazer um balanço, né, dando prioridade para ir para o destaque, né, das conferências que foram realizadas ano passado, né, ainda vai ter a etapa estadual, né, que vai contemplar a presença desses delegados eleitos, né, que são eleitos nas etapas municipais, né, o edital, e só queria concluir agradecendo o espaço e parabenizando os trabalhos da semana que vocês estão desenvolvendo e principalmente o esforço de acompanhamento, monitoramento e diagnóstico da política pública, que eu acho que é fundamental nos municípios, e eu acho que São Paulo ganha muito e é uma inovação muito importante para a política pública, que faz muita diferença no país, e é muito legal ver isso né, assim, de uma forma concreta, não só num papel, e assim, ter esse evento, essa oportunidade de contato, né? Eu acho que é muito importante e queria parabenizar toda a equipe da gestão, o pessoal, né? Que trabalham com as pessoas que trabalham com a primeira infância, né? Toda a equipe, porque realmente é um trabalho muito importante ter esse monitoramento periódico, é algo que faz a gente ver o resultado na prática de tudo que está sendo aí desenvolvido no município, tá? Ficam essas palavras aí e agradeço também a todos os participantes aqui presentes. Fabi também. Agradeço, então, a Fabiana e a Laís pela participação e apresentação do relatório do CMDCA. Eu só quero fazer um destaque, assim, reforçar de novo que o Plano Municipal da Primeira Infância ele é de 2018 a 2030. Né? Então, apresentar isso é sempre um desafio. Mas semana que vem a gente publica, vocês podem acessar também, tem todos os nossos contatos lá no site. Procurem a gente para também dialogar sobre isso, mesmo depois. E aí eu passo a palavra agora ao Cristiano, que é o nosso representante do Legislativo, para fazer a apresentação do balanço do Legislativo. Olá, boa tarde. Sou Cristiano Alcântara, um homem negro de cavanhaque, uso óculos. Achei interessante quem falou antes de mim falar altura. Tenho 1,71, nunca tinha pensado em falar altura. Uso uma camisa social
que é preta com umas flores brancas ou brancas com uma flor com contornos pretos. Até eu não sei direito. Quando todo mundo começou a falar de inscrição, eu falei, o que é essa camisa que eu estou usando? Nem eu muito bem sei lá a camisa que eu estou usando. Antes de iniciar, e eu ouvi a Laís falando agora, e estava ouvindo todo mundo comentando, eu tenho uma trajetória que é um pouco interessante. Eu estava muito mais perto da Débora até há pouco tempo, porque eu fazia parte do executivo. Então, eu saí, eu não sei se saí de vidraça para virar pedra, ou pedra junto com vidraça, mas agora estando no legislativo, vindo aqui representando o legislativo. Mas isso que a Laís fala é muito importante. A construção de uma política pública e, mais do que uma construção de política pública, o monitoramento desta política pública. Porque eu acho que o Brasil ele é um país que sabe fazer muitas políticas, mas até então é uma novidade ter um monitoramento tão próximo para a execução de uma política pública. Né? Então, assim, nós somos cheios de ideias, somos um país muito cheio de ideias, mas as ideias vão ficando no meio do caminho, e quando a gente escuta representante dizendo assim, temos que entender que isto não é uma política de governo, e sim uma política de Estado, quando nós pensamos que é por uma coisa até 2030, não tem nenhum prefeito que poderia se reeleger até 2030. Né? Então, precisamos começar a entender isto para a gente começar a sair de atitudes que parecem de personificadas e começar a se tornar uma política de verdade que visa algo que é muito importante. Não estamos falando de abstração quando nós estamos falando da primeira infância. Nós estamos... E quem sabe o ano que vem a gente já faz isso melhor, né? Esse ano eu fiz um evento dia 1 e 2. No primeiro dia eu tive o prazer de ter a Tona Castel, que vem de Barcelona para falar com a gente, e a professora Eliana Berg, que é altamente reconhecida em avaliação. E ontem nós estávamos com a professora Gabriela Lota e com a Silvana Lapietra a falar um pouco disso. Né? Então, muito do que eu vi agora sendo apresentado aqui, eu estava lembrando da Gabriela ontem, falando com a gente, falando, olha como faz sentido quando a gente está pensando na implementação. Mas vamos lá, que ninguém vai me dar mais tempo por causa disso. Os 5 eixos que a Débora já apresentou, e a Fabi também passou por eles, então acho que a gente não precisa voltar aos 5 eixos. Eu vou explicar um pouco como que foi levantado esses dados. Né? Então, a gente começou a falar agora de implementação de política pública, falamos um pouco sobre como é importante ter esse monitoramento, mas quando nós chegamos a tentar desdobrar isto lá dentro da Câmara Municipal, não é tão simples assim acessar esses dados. Então, nós analisamos a partir tanto do gabinete da vereadora Janaína Lima como da Ruth Costa. E nós usamos alguns termos, tá? Estávamos falando de gestão de informação, né? Então, jogamos criança, creche, recém-nascido prematuro, infância e educação infantil. Se vocês pararem para pensar todos os itens que a Débora foi falando, tem toda consonância com aquilo que foi apresentado. Então, essas palavras, esses termos que foram utilizados, não foram à toa, e sim aqueles que mais se aproximavam daquilo que nós esperávamos que acontecesse. Fomos olhando para os PLs aprovados e efetivamente sancionados. Como nós estamos no país da jabuticaba, a gente sabe que uma lei aprovada não significa sancionada. A lei pode ser aprovada, mas ela precisa passar por sanção e depois ainda a gente tem que acreditar que ela vai ser funcionada, que ela vai ser respeitada. Né? Infelizmente tem isso. Isso é uma coisa muito difícil de explicar para os estrangeiros. Eles não entendem. E eu digo que Tom Jobim estava certo, o Brasil não é para amadores. 79 projetos foram apresentados, 65 ainda estão em tramitação na Câmara. Desses 76 projetos de lei, 76 são projetos de lei, 2 são projetos de resolução e 1 é projeto de decreto de lei. Todos contemplam, de alguma forma, a primeira infância, englobando a área da saúde, assistência social, segurança pública, inclusão, cultura, cuidados e lazer. Se dúvida a gente tinha da intersetorialidade
que tem o projeto, né, eu acredito na hora que a gente pega todas essas áreas, está mais do que provado a questão da intersetorialidade. E eu trouxe alguns exemplos desses PLs, né? O PL 207, que é de 29 de março, ele institui o Programa de Atendimento aos Familiares de Surdos e dá outras providências. O PL 197, também de 29 de março, dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança em escolas infantis, creches e berçários, no âmbito público e privado, no município de São Paulo, e dá outras providências. E aqui eu vou dar um depoimento enquanto coordenador pedagógico de um SEI. Só eu sei, parece uma rima, tá? O tão difícil é colocar câmeras dentro de uma unidade. E geralmente as câmeras só aparecem na hora que tem um problema muito grande. Então, poderíamos prevenir se as câmeras estivessem lá antes, mas há uma grande relutância de colocá-las, e aí quando aparece o problema, sai todo mundo correndo para fazer 3 orçamentos e sair colocando a câmera, né? E é muito importante, e precisamos entender que a câmera ela está a serviço tanto das crianças quanto dos adultos que estão dentro desses lugares. Isso é uma segurança. O PL 341, de 17 de maio, dispõe sobre a garantia que agressores de mulheres e meninas não possam tomar posse a cargos públicos do município de São Paulo e dá outras providências. Anteontem, né, o Supremo fez uma coisa que demorou muito para fazer, eu gostei muito hoje do editorial do Estadão, né? Dizer que um homem pode matar uma mulher em defesa da honra. Isso era uma aberração, né? E olha quantos anos demorou para se dizer que isso era inconstitucional. Então, eu acredito que, como não normalizamos mais um homem dizer que mata uma mulher por defesa da sua honra, nunca poderia ter dito, mas agora não é mais normalizado, precisamos também desnormalizar o fato de alguém que é agressor poder se colocar a serviço da população. Porque a ideia de ser um servidor público é você estar a serviço da população. Se ele não sabe se adequar a uma parte da população, ele não pode fazer parte do serviço à população, né? Parece uma obviedade, mas o Brasil também precisa ser dito muitas obviedades. Temos 6 leis promulgadas em 2022. A Lei 17.957, de 6 de junho de 2003, altera uma outra lei que inclui no calendário de eventos da cidade o Dia do Combate à Violência nos condomínios contra a mulher, criança, o idoso, deficiente físico e mental, animais, entre os vizinhos, a ser celebrado anualmente. Percebam, e Tonucci fala muito isso, né, quando diz que uma cidade que trate bem a primeiríssima infância também tratará bem os idosos. Porque nós estamos falando dos dois extremos de quem está em maior vulnerabilidade, né? A Lei 17.851 autoriza a criação do Auxílio Ampara, que é um benefício a ser pago a criança e adolescente em situação de orfandade, decorrente de feminicídio, e dá outras providências. Uma criança que teve sua mãe tirada, a vida da sua mãe, tende a ter muitas dificuldades, né? Então, precisa-se ter uma lei sobre isso também, né? A Lei 17.909, que inclui o Dia do Miguel, do combate ao racismo e ao genocídio contra crianças e adolescentes negros, a serem realizado anualmente em 2 de junho. Miguel é uma criança que não pode ser esquecida, né? E eu penso todas as vezes na ironia que é, enquanto foi passear com o cachorro, a mulher não conseguiu cuidar de uma criança e deixou que essa criança caísse pela janela. E depois você vai entendendo que esta mãe era uma funcionária que não devia nem estar lá, porque era uma funcionária pública, estava prestando um serviço público, né? A Lei 17.938, que institui a campanha de conscientização sobre a depressão da infância e da adolescência no município de São Paulo. Isso também é algo que a gente precisa falar mais.
A gente pensa que não, mas criança também fica deprimida, adolescente fica deprimido. Nós temos casos de suicídio desde criança, né? A gente pensa que é só adolescente, adulto, não. Criança também se suicida. Temos também a Lei 17.907, que dispõe sobre a implementação do Programa Municipal de Combate à Violência Obstétrica. Sabemos que nós estamos no país que mais cesárea faz no mundo, né? Então, tem alguma coisa errada, não é possível só o Brasil estar certo com esse número alarmante de cesárea que nós temos. Não é possível só nós termos descoberto o jeito certo de parir nesse mundo. Alguma coisa está errada nisso. E tem a resolução do Conselho Municipal, né, de 22, que dispõe sobre a criação do âmbito da Câmara Municipal de São Paulo, da Frente Parlamentar sobre a orfandade na cidade de São Paulo e da outras providências, né? Existem órfãos na cidade de São Paulo. Se hoje nós não temos mais a roda dos excluídos, nós temos algumas outras coisas que foram colocadas nesse lugar e precisamos entender um pouco sobre isso. Porque tem... Vai dar tranquilo. Porque tem, né, leis que parecem com 2023, mas porque o trâmite de um PL também demora, né? Uma lei a não ser quando tem uma grande comoção social, que nesse país também isso acontece de vez em quando, que daí sai uma lei muito rápido, mas não havendo uma grande comoção social, demora-se um tempo esses trâmites e essas negociações. Então, apesar de ter coisa que aparece com a data de 2023, ela foi considerada, se foi colocada como um PL ainda em 2022. Então, é por isso que se apresenta desta forma. Como foi levantadas as emendas parlamentares? Então, para explicar um pouco para vocês como nós chegamos nessa questão da emenda parlamentar. Foi a partir dos dados fornecidos pela Casa Civil. Então, toda vez que vai se oferecer uma emenda parlamentar, ela transita pela Casa Civil. Os termos que eu já disse para vocês, que nós colocamos, né? E foram pesquisadas as emendas parlamentares a respeito da exposição mercadológica ou efeitos de exposição precoce às telas. Porém, não foi encontrado investimento com esta finalidade explícitas nos dados que existiam. Então, jogamos esses dois também, mas não apareceu nada desta forma. Quando a gente faz uma lista, isso é uma coisa que nos chama bastante atenção, uma lista de emendas parlamentares que foram direcionadas à primeira infância, né? Então, aqui nós colocamos os 10 vereadores que mais destinaram verbas, né? Começando lá com o Chachal Trípoli, 2.800.000, daí a Ruth Costa, 2.100.000, Janaína Lima, 1.500.000, aí o Fábio Riva, 1 milhão, aí a Cris Monteiro, 565.000, aí olha como os números vão diminuindo. A Tami, 300.000, o Eduardo Suplicy, 100.000, aí o Newton Ferreira, vou arredondar também por 100.000, tá? Mas está aí o número correto, ele correu 80.000, e o 10º com 8.800. Para a gente perceber como vai havendo uma diminuição sobre isso, né? Aqui fizemos uma separação só do que a Janaína direcionou, saindo de 1.300.000 para 1.500.000 e até agora 2.165.000. E como considerações finais, nós precisamos avançar na qualidade e da desagregação dos dados. Ainda vemos que esses dados vêm muito em bloco, não compartimentado. Pelo contrário, ele vem muito em bloco. E o que significa? Porque pode parecer um número bonito, mesmo agora, 2.165.000. Tá, mas o que desse 2.165.000 foi e para que foi, né? O formato de divulgação dos dados de emendas parlamentares dificulta uma análise mais detalhada dos projetos políticos que receberam investimento dos vereadores e, portanto, o valor destinado através das emendas parlamentares à primeira infância está subdimensionado. Então, a gente ainda acredita que ainda isso está subdimensionado. Até mesmo pela diferença gritante entre o primeiro e o 10º na lista, alguma coisa tem aí no meio desse caminho que a gente considera. E, por fim,
nem vou precisar da placa das considerações finais. E, por fim, observa-se que foram encontrados PLs ou emendas a respeito de temas de exposição mercadológica, propagandas ou efeitos de exposição precoce às telas, que nós também precisamos pensar um pouco sobre isso. E essa questão da exposição às telas e a questão metodológica é algo que, como nós sempre corremos atrás do que acontece lá no dito primeiro mundo, né, é algo que está muito consensuado já no primeiro mundo, que não se deve e não é adequado se fazer, e nós precisamos correr um pouco atrás desse prejuízo, porque senão nós vamos acreditando que tudo é do touchscreen, e infelizmente ou felizmente não é desta maneira. E considerações finais, a conquista da cidade para crianças no plano de desenvolvimento estratégico. Isto é um marco muito importante. Então, nós precisamos lutar por isso e deixar mais claro à sociedade que uma cidade que de verdade olhe para as crianças está olhando mais do que para o seu futuro, está olhando para o seu presente para ser uma cidade mais acolhedora, uma cidade mais respeitosa e uma cidade onde todos de verdade possam viver de uma melhor forma possível. Muito obrigado. Isso porque quando ele se sentou aqui, ele me disse, tá bom, vou fingir que eu estou olhando para o tempo. E que eu vou respeitar o tempo. Mas respeitou e ainda deu uns minutinhos de sobra. Bom, agradeço ao Cristiano por trazer o balanço do Legislativo e passo agora, então, ao balanço apresentado pela Sociedade Civil. A Maria Rosa vai fazer essa apresentação para a gente. Deixa eu passar o microfone, eu já te passo... Boa tarde, eu sou Maria Rosa, sou uma mulher preta, no cabelo crespo. Atualmente, agora, no momento, eu estou com uma blusa preta com os pássaros coloridos. Tenho 1,60 m. Nesse ano, o mapeamento nós fizemos de uma forma estratégica, a fim de mapear a sociedade civil atuante. Por que nós fizemos dessa forma? A gente precisa primeiro entender como que nós vamos conseguir a parceria do território e olhando para a primeira infância. Além toda essa divulgação que nós fizemos, nessa edição nós também convidamos o CMDCA para ajudar, diante de um quadro que nós, do ano passado, já tivemos poucas respostas. Esse ano, então, nós fizemos dessa forma, como estratégia, a fim de conseguir. Mas ainda a gente acredita que precisa de mais reforços, porque não houve aquilo que a gente esperava. Precisamos ter um olhar mais distrital. Há de se pensar numa metodologia de visibilidade para trazer a sociedade civil para notar a potência do trabalho na cidade de São Paulo da primeira infância. Então, no balanço anterior, nós tivemos umas respostas de 44 de resultado, e esse ano nós passamos para 27. E as sedes estão distribuídas entre os distritos de Pinheiros, Sé, Vila Mariana, Butantã, Campo Limpo, Consolação. Essas são as maiores que representaram dentro do nosso quadro, diante das pesquisas que nós fizemos. Nessa edição, optou-se por manter o mesmo padrão do ano passado em questões das respostas das OSCs que a gente fez, com os eixos autodeclarados, com a atuação do PMPI e com as metas a serem declaradas. E, principalmente, para a gente conseguir compreender a origem dos recursos financeiros da sustentabilidade da organização. Aqui a gente consegue ver um pouco na atuação como que foi dividido essa questão dos recursos. E das 27 OSCs que nós conseguimos de resposta, 70,4 identificaram como recursos oriundos a parcerias do poder público. E 40,7 são as captações dos eventos nas entidades respondentes. Aqui nós começamos a falar sobre a atuação dos eixos. E de 27, 23 das OSCs responderam que reconhecem como o eixo estratégico 1,
garantir as condições de articulação intersetorial nos programas dos projetos e ações do atendimento integral da primeira infância, com a maior concentração no Campo Limpo, Bom Retiro, Grajaú, Ipiranga, Santo Amaro, e que estão localizadas na região central, norte e sul da cidade de São Paulo. Então, aqui mostra para a gente que, com 78,3%, as OSCs elas reconhecem como colaborando pelo alcance da meta 2. Aqui na meta 2, no eixo 2, desculpa, garantindo para todas as crianças da primeira infância a atuação do cuidado, do estímulo, que contribuem para um desenvolvimento integral. Houve atuação de 36 dos 96 distritos, com a maior concentração em Santo Amaro, Palheireiros, Jardim São Luís, Jaçanã, Butantã, Grajaú, Bom Retiro, Belém e Ipiranga. E a maior atuação esteve na região sul da cidade, conforme a figura mostra, onde 2,92% das OSCs respondentes colaboraram em 2022 com o alcance da meta 4. E 80% alcançaram a meta 3, no que diz da melhoria da qualidade da educação infantil. Sobre o eixo estratégico 3, o PMPI, que trata de garantir a proteção da condição do exercício dos direitos da cidadania da primeira infância, houve uma concentração maior nos distritos da Zona Leste, Belém, Bom Retiro, Campo Limpo, Grajaú, Ipiranga, Zona Sul, Jaçanã, Zona Norte e Santo Amaro, com 76% das OSCs que se reconhecem atuando ao alcance da meta 4 do eixo 3 e 60% no alcance da meta 1. E aqui, por fim, sobre o eixo 4, que trata de garantir o direito à vida, à saúde, à boa nutrição e às gestantes da criança da primeira infância, houve uma maior concentração nas OSCs nos distritos do Belém, Zona Leste, Campo Limpo, Grajaú, Ipiranga, Zona Sul, Jaçanã, Zona Norte e Santo Amaro. Mais de 72% das OSCs realizaram ações em 2022 para alcançar 95% da cobertura vacinal das crianças de 0 a 5 anos, da meta 1, e mais de 59% das OSCs atuaram na redução da desnutrição das gestantes e crianças de 0 a 6 anos, e a obesidade da primeira infância. As considerações finais. Diante de tudo que nós observamos com as metas, com as estratégias que nós fizemos da sociedade civil, juntamente com o CREM, a Fundação e o CREM, nós percebemos que ainda há pouca visibilidade da atuação da sociedade civil na cidade de São Paulo. O trabalho ele é muito intenso, ele é muito grande. Eu falo também como diretora de uma creche conveniada, e eu vejo como o trabalho é intenso, mas ainda falta visibilização, principalmente para que a sociedade civil consiga entender o porquê e o que nós estamos fazendo na cidade de São Paulo. A falta de atualização também foi como um recurso bem complicado para a gente. Muita falta de atualização e muita também, depois da pandemia, perderam-se as OSCs, os convênios, e com isso também dificultou muito o nosso trabalho nessa questão. E as estratégias que farão a sociedade ser mais vista, como eu disse, ainda assim existe a questão da sociedade civil não estar unida, por muitas vezes não acreditar que o trabalho está sendo com eficácia ou está sendo bem qualificado. Então, por não ter ainda o nome, como a gente precisa de um trabalho bom e um trabalho eficaz, muitas vezes nós deixamos de ser unidos. A sociedade civil em si, ela não é tão unida como devia. Então, é isso. Obrigada. Bom, agradeço a Maria Rosa pela apresentação, e o Cristiano estava brincando aqui que a gente vai ter mais tempo, então, aí para os debates.
Acho que quando a gente olha, né, só quero fazer uma consideração preliminar, não vou tomar o tempo do debate, mas quando a gente olha todas as apresentações, né, esse conjunto de fala, a gente percebe que é um grande desafio mesmo estruturar um monitoramento e a avaliação. A gente tem empenhado esforços aí para fazer articulação com as universidades, para pensar, né, até citou algumas figuras importantes aí para a gente dialogar com elas, e também com organizações da sociedade civil, né, sobretudo as fundações. Algumas representações já passaram por aqui na nossa semana, para a gente dialogar com as fundações, para a gente pensar esse lugar, né, de desafio, que é o que a gente ainda tem para caminhar, para ir melhorando tanto o monitoramento quanto a avaliação do plano. Bom, abro a palavra. Eu não sei se a gente tem perguntas no YouTube, mas abro a palavra aqui no auditório também, se alguém quiser apresentar alguma questão. Vai lá, Gabi. Tem perguntas. Mas deixa a Gabi fazer e aí a gente faz um bloco, de repente, claro. A Gabi fala e a gente traz a pergunta do YouTube. Desculpa que eu não tinha visto. Combinado. Vendo tudo que esse trabalho que vocês colocaram, a gente vê que é muita coisa, são muitas frentes de trabalho, são muitas informações. Então eu fiquei com uma sensação assim eu fiquei querendo perguntar para vocês se vocês pudessem destacar uma coisa de mais legal que aconteceu nesse último ano, em termos de alcance das metas, para cada um de vocês, né, individual. E se vocês pudessem contar para a gente, acho que na visão de vocês, qual que é o grande desafio para esse ano que está, né, para esse próximo ano, assim, o que a gente precisa investir mais tempo e energia? Eu vou ler a pergunta que veio do YouTube. É uma pergunta bem objetiva. O relatório de monitoramento estará disponível onde? Digo em que site? Isso, a pessoa está perguntando, é no site da Primeira Infância? Sim. Se vocês colocarem Primeira Infância PMSP, que é a Prefeitura Municipal de São Paulo, no Google, se vocês colocarem essa palavra-chave, vocês vão direto entrar no nosso link. E aí tem Política Municipal da Primeira Infância, ali dentro tem tanto o plano de ação quanto os relatórios os balanços, certo? Não cortei nenhum caminho, né? Não. E aí vocês conseguem, inclusive, acessar ano a ano. E aí consegue fazer o acompanhamento. É bem importante que todo mundo consiga nos apoiar com esse olhar. Sobre a questão da Gabi, eu vou passar para quem apresentou e depois qualquer coisa eu complemento a Débora. Pode ser, Débora? Eu tenho as minhas sugestões, mas eu passo para a Débora. Respondendo a Gabi, eu acho que de mais significativo de avanço que a gente teve em 2022 em relação ao Plano Municipal pela Primeira Infância, da perspectiva da Prefeitura, eu entendo que é a implementação do protocolo integrado de atenção à primeiríssima infância. Né, ele já foi publicado em 2020, ele vinha de um trabalho intersetorial que vinha sendo construído, mas a efetiva implementação do protocolo, a partir da elaboração e oferecimento do curso do protocolo integrado, coroa esse processo que vinha de anos anteriores. Eu entendo que a continuação da implementação em 2023, em conjunto com a elaboração de novos protocolos, são os maiores desafios que a gente tem em 2023 e 2024, eu entendo também. Né, que é a continuação desse trabalho, que é muito grandioso e é muito importante para o atendimento direto para as crianças na primeira infância. Passo a palavra. Só para complementar, a gente teve oportunidades durante as mesas, né, de dialogar um pouco sobre isso, né, da importância dos protocolos integrados e como capacitar a nossa rede é fundamental. A gente tem uma rede muito grande, a gente estava falando dessa dificuldade de escalar numa cidade como São Paulo, que a gente tem
eu estou também arredondando 13 milhões de habitantes, né? Então, enfim, é uma cidade do tamanho de um país, uma rede imensa, então como é que a gente escala isso? E tem tantas temáticas e tem outros protocolos ainda que a gente está elaborando e lançando. Então, a gente tem que deixar esse fluxo, né, de capacitação e, ao mesmo tempo, lançando outros fluxos. Então, isso é muito, ao mesmo tempo que é muito vivo, é muito importante, tem os seus desafios, né? Acho que uma questão que a gente até conversou hoje cedo, eu estava dizendo, né? Eu acho que para mim é muito caro a gente fortalecer os nossos comitês gestores regionais, né? Então, para quem não assistiu outro vídeo, eu vou fazer um resuminho aqui de novo. A política integrada pela primeira infância no município, ela está estruturada em 3 níveis de governança, né? Então, tem o núcleo gestor dos secretários, tem a comissão técnica, que são, eu costumo, me perdoe os meus colegas que também estão ali na ponta, não sei se eles vão gostar da denominação, mas eu digo que é um nível médio ou intermediário, né? Então, somos nós que estamos nas secretarias, e tem o nível que é de quem está na ponta mesmo, né? Que são os comitês gestores regionais. Esses profissionais são muito importantes para a gente. E a gente falava da potência desse trabalho integrado hoje cedo, né? A gente sabe do desafio, todos vocês que estão na ponta têm um volume de trabalho muito grande, mas a gente estava fazendo um coro hoje cedo dizendo da importância de juntar esforços, porque juntos, no fundo, a gente dá mais força para a política, né? E faz mais sentido a política quando estamos todos juntos. Não é um problema da assistência, da saúde, da educação. Se a gente trabalha junto, a gente consegue dar mais força e consegue não só enraizar a política, né, Cristiano, mas fazer com que isso se torne permanente, como você estava mencionando. Então, acho que, junto com os protocolos, o fortalecimento dos comitês gestores regionais é um desafio importante. E, por isso, a tua pergunta, Gabi, é muito importante. Desculpa, eu estou tomando tempo, né? Eu que estava controlando o tempo agora. Mas sua pergunta, Gabi, é muito importante por isso, porque acho que todos nós que estamos nesse nível intermediário e aqui que tem a capacidade de alcançar as pessoas que estão na ponta, ver que a importância dessas pessoas estarem juntos, ver como essa e eu estava dizendo até hoje cedo, né? As pessoas podem nos cobrar e elas devem nos cobrar, porque é essa fricção que vai fazer com que as coisas andem, né? Então, é muito importante dar sustentabilidade e sustentação para a política a partir desse local. Obrigada, gente. Passo para o Cristiano, para o Fabiano. Contar. A alegria, eu acho que é o fato de ter virado, como diz agora, vamos poder ver o 4º relatório, então, acho que virou já uma política pública que pegou. Então, acho que uma alegria é essa de ter pego. Mas eu vou te contar, então, um caos, que eu acho que ele é interessante para ilustrar o desafio. Ontem, quando a Lota magistralmente estava lá falando da coisa, que uma vez na Cracolândia ela estava lá, 5 agentes tentando ir atender o usuário, blá, blá, blá. Eu pensei o seguinte, Gabi, eu estava coordenador ano passado no SEI. Algumas mães grávidas passaram pelo meu SEI. A Rosa está aqui, quem já entrou numa unidade educacional sabe que quase que inevitavelmente você vai receber uma mãe grávida. Eu nunca perguntei para qualquer uma das minhas mães grávidas se elas estavam fazendo pré-natal. Não me mataria. Eu poderia fazer essa pergunta de uma maneira muito educada. Não quer dizer assim, você só vai entrar se estiver fazendo pré-natal. Não, tinha uma forma de eu perguntar sobre isso. Não me custaria nada. Eu sou um insumo, agora vamos usar uma palavra bem técnica, eu sou um insumo que já estou sendo pago pela municipalidade, então não teria nenhum acréscimo de nenhum centavo sobre isso. Existe uma política municipal para quem faz o acompanhamento do pré-natal de garantir a vaga no SEI. Então, quer dizer, teria todo o interesse da mãe. Se ela não estiver fazendo, eu virasse para ela e falasse assim, se você fizer, o seu filho está garantido a vaga aqui. Ela sai correndo para a UBS para fazer.
Uma criança que foi acompanhada no pré-natal, uma mãe que foi acompanhada no pré-natal, menos trabalho depois para mim, de receber uma criança que de repente pode ter, e mesmo que venha a ter algum problema, vir diagnosticado é melhor do que depois ter que ficar fazendo um monte de outra coisa. Então, ó, parece uma coisa muito simples, e é muito simples, mas quem amarra? Quem dá um insight, ou mesmo agora que eu tenha, então no meu SEI eu posso garantir agora que toda mãe grávida, que não seja eu, alguém da gestão vai perguntar, mas como eu faço isso reverberar para uma cidade como essa? E eu tenho certeza que todo mundo que ouviu uma coisa dessa pensa, é verdade, eu nunca pensei nisso, é muito lógico. E outra, com uma política que já existe, não é que daí eu vou perguntar para a mãe e ela vai me dizer assim, ó, eu não faço, e aí? Não, ela tem prioridade para fazer, a política já existe, ela tem a garantia de vaga, eu estou falando da garantia de vaga e tem outras coisas que ela também vai conseguir garantir, mas eu só estou passando na vaga porque como ela já tem uma criança ali, seria do total interesse dela ter. Então, assim, eu acho que o grande desafio é como a gente cria momentos de verdade como esse, para ter esses tipos de insights, mas não ficar só aqui elucubrando insights, e depois como a gente transforma de verdade numa política pública e não numa política pública que só fica esperando se tiver. Eu estou trabalhando com tudo que nós já temos, não tem nenhum acréscimo de nada. A pessoa que vai olhar a mãe grávida já está lá na escola, já existe uma política para priorizar isso, então é como nós vamos transformando. E tenho certeza que tem um monte de mães nessa cidade que não sabe que existe uma política pública voltada para ela que está grávida, tanto de priorização de vaga como de outras coisas que ela garante. E volto, quando eu estava lá no Executivo e agora no Legislativo espero ajudar. Precisamos de verdade priorizar as áreas mais vulneráveis dessa cidade. Nós temos mapeada e reconhecida quais são as áreas de grande vulnerabilidade nessa cidade. Se a gente quer fazer de verdade uma justiça, eu acho que até a palavra justiça, uma política pública inclusiva, nós precisamos parar com essa berlíndia que existe dentro dessa cidade. Nós temos a Bélgica e a Índia, nem sei se é mais a Índia, tá? Dentro dessa cidade muito bem demarcada. Então, se nós sabemos onde estão, e o relatório que a Maria Rosa nos acaba de dizer vai mostrando isso, se nós sabemos onde estão as grandes vulnerabilidades dessa cidade, esses lugares precisam de verdade ser prioritários na hora do desenho de uma política pública. Então, eu acho que o maior desafio seria terminar com 10 áreas prioritárias e dizer que nós estamos mais iguais quanto política pública. Olha, só tenho que dizer que eu acho que eu estou fazendo o serviço certo, então. Porque nas matrículas eu faço questão de perguntar para os pais, para as mães principalmente, a questão do pré-natal. Eu costumo perguntar sempre, falam até que eu sou exigente demais, mas eu costumo perguntar sobre, principalmente, a saúde das crianças. E eu acho que o que me deixou mais assim impactada é eu saio de uma coordenação pedagógica, né, da rede parceira e assumo uma gestão. E eu sou muito preocupada com a formação da equipe. E ver que teve um aumento na questão da sociedade civil, quando se fala em atendimento da criança, para implementar o padrão de qualidade de atendimento da primeira infância, isso me faz ficar até aliviada. Porque nós precisamos entender e acreditar que o SEI também é um espaço privilegiado, que é um espaço onde a criança vai entrar e ela vai se construir ali dentro. Então, isso me deixa muito impactada e acreditando que, sim, nós estamos no caminho certo. Eu falando da sociedade civil, mas, em especial, voltado para a educação, que é onde eu estou atuando. Mais uma vez, boa tarde a todos. Bom, Gabi, eu acho que o que me deixou mais contente foi a distribuição que foi feita nos territórios que são de extrema vulnerabilidade. Nós não estamos falando apenas de vulnerabilidade, estamos falando de extrema vulnerabilidade, né? Estamos falando de Cidade Tiradentes, um dos maiores bairros, os bairros mais populosos da Zona Leste de São Paulo. E onde o déficit de lá, e aí quando a gente fala de déficit, estamos falando da sua amplitude, né? Não tem emprego, não tem
escola suficiente para todos, não tem nada. Então, dentro de um edital, você dispor de um projeto de drones, onde os beneficiários eles vão fazer aula de inglês, vão fazer aula para montar drone, desmontar drone, fazer aqueles desenhos todos que são feitos, né? Que, inclusive, no Brasil não tem empresa para isso. E eles vão estudar para isso. Foi destinado 1.300.000. Eu acho que isso é o pontapé inicial para tudo, né? E o grande desafio, na verdade, esse grande desafio nós já estamos, né? Que é com a eleição do Conselho Tutelar, que vai ocorrer esse ano. Se torna um desafio porque a maioria dos atuais conselheiros eles são contra o uso do CIPIA, e eu acho que é de extrema importância ter esse uso. CIPIA é o programa que eles usam para colocar todos os dados, né, de atendimento. Então, para nós, isso seria de suma importância, porque é através disso que nós vamos entender quais são as áreas de vulnerabilidade, o que acontece com essas crianças e o destino também dessas crianças, né? Ontem eu estava num evento, no seminário, que foi falado justamente isso, o seminário foi destinado ao acolhimento, né, infantil. E quando foi citado o acolhimento à primeiríssima e à primeira infância, foi o que mais me chamou a atenção, né? Como é feito? E eles trouxeram dados assim riquíssimos, que vêm muito a contribuir conosco dentro do CMDCA. Depois eu também posso, assim que chegar, disponibilizar aqui para todos, né, da primeira infância, para a gente poder trabalhar e ver quais são as nossas próximas ações. Porque, às vezes, a gente acha que está fazendo certo. Porque, infelizmente, não temos pernas para alcançar tudo e todos. Nem para ouvir a tudo e a todos. E, infelizmente, também, como foi dito até pelo Cris, nem todos eles querem fazer essa participação, né? Então, eu acho que nós fazemos parte de uma rede. Infelizmente, essa rede tem alguns buracos. E aí eu não estou falando que fulano está errado ou que nós estamos certos. Nós fazemos parte de uma rede. Então, se tem um buraco, é nós quem temos que tampar. Nós temos que tapar esse buraco, né, para que seja uma eficácia maior. Então, eu acho que essa foi a minha maior alegria e o nosso maior desafio. Alguma questão a mais? No nosso chat no YouTube também a gente está sem questões, então, pois não. Sou Rose, técnica social pedagoga de SASF, apaixonada pelo desenvolvimento infantil, e é um desafio para quem trabalha em SASF aplicar e acompanhar o programa Criança Feliz, porque ele ainda vem como módulo de como acontece no interior ou em alguns lugares que não tem SEIs suficientes para acompanhar nossas crianças, né? Então, eu estou na Cidade Júlia, região de Pedreira, altíssima vulnerabilidade. E a gente tem ali trazido, e eu sou aquela que desafia os orientadores a fazer um trabalho de qualidade, de um acompanhamento, o porquê acompanhar a criança de 0 a 6, de 0 a 3 ali na primeira fase, de 0 a 6 com alguma deficiência, e as gestantes nesse processo do fazer oportunidades, de mostrar caminhos. E aí eu trago para a mesa, né? Qual o maior desafio para coletar esses dados que vocês nos trazem, que aí o universo amplia na minha mente, e aí já vem várias ideias de como atuar lá na ponta, de trazer, e eu sou aquela que senta uma vez por mês para preparar, para formá-los, para aplicar. Não é só fazer o kit ou levar alguma coisa, não, formar para fazer. Então, qual é esse desenvolvimento da criança? Então, trazendo para a mesa, qual o maior desafio para vocês coletar os dados de nós? Porque a gente tem uma plataforma que a gente coloca os dados das crianças que estão sendo acompanhadas, mas falta dados de vacinação,
do acompanhamento do pré-natal. Falta dados aí, se essas crianças estão realmente inseridas na SEI ou não, porque antes era um programa só para quem estava fora, agora é para todos. E aí, para trazer isso para o orientador que está no SASF, ele fala, eu já acompanho a família, e não tá. E você desmistificar. Então, para mim, tem várias questões. Acho que para vocês também, porque os dados são significativos. Mas lá na ponta não está chegando para nós. Né? Às vezes falta, assim, da OSC, ou falta de algumas coisas da gente aprofundar. Mas qual é esse dado que eu preciso para levantar esses números e para mostrar que os SASFs também estão atuando na primeira infância e nesse acompanhamento familiar de forma efetiva? Obrigada. Esse microfone está de brincadeira. Bom, primeiro de tudo, Rose, quero dizer que eu venho de SASF. Eu sou apaixonada por esse serviço. E, na verdade, não são vocês quem trazem os números para nós. São vocês que nos trazem essas informações. Porque vocês é quem estão na ponta, né? Então, quando a gente faz aquela entrevista, eu já passei pela fase da orientadora, ainda sinto muita saudade de ser orientadora, né? São dados de extrema relevância, né? Porque quando vocês sentam, quando vocês vão até a casa da assistida, que a gente leva o kit, que explica o que significa aquele kit, o porquê fazer aquele movimento com a criança, o porquê ela se cuidar, né? Aquelas campanhas, quando tem campanha vacinal, que a gente faz aquela carteirinha e leva para mostrar para a mãe a importância da vacinação, são vocês quem trazem esse feedback para nós. Vocês vão falar assim, ei, aqui na Pedreira tem tantas mães gestantes, muitas são menores de idade, elas não estão passando na UBS, não estão se alimentando direito, são vocês que nos trazem essa informação. Então, não somos nós quem vamos passar a informação para vocês, porque o território, vocês conhecem muito melhor do que nós. Você atua lá. Muitas vezes, as pessoas que moram lá também trabalham lá. Então, é uma rede inversa. São vocês quem nos alimentam com essa informação para chegar aqui e nós conseguirmos fazer com que vire políticas públicas. Eu acho que é isso. Vocês são mais importantes nessa ponta do que nós. No caso da sociedade civil, foi o que eu disse na apresentação. A desatualização dos dados faz com que o nosso trabalho dificulte ainda mais. Quando a sociedade civil compreender o trabalho grande e bonito que é feito na cidade de São Paulo, eu acredito que o retorno vai ser maior. Então, o que a gente precisa, de fato, é primeiro mostrar que a sociedade civil é atuante, que ela faz um trabalho e que é um trabalho significativo. E, através desse trabalho significativo, nós consigamos até buscar mais respostas e também fazer um levantamento de dados ainda maior. Então, acho que é isso. Bom, em relação aos dados utilizados na elaboração do balanço do executivo, acho que eu queria trazer uma questão aqui, que esses dados, eles são produzidos já de forma agregada, e eles são produzidos pelas secretarias a partir de um questionamento nosso, que é muito centrado nas metas e estratégias do plano, né? Então, eles não são dados desagregados no nível da população que recebe o atendimento. Mas, para a realização da gestão das atividades, nas secretarias, né, e também uma gestão intersetorial, existe a estratégia do sistema integrado, que busca integrar as bases da educação, da assistência social e da saúde, para que
os dados não fiquem fragmentados, né? Que cada secretaria tenha o seu cadastro e eles não conversem, né? Esse sistema ele foi elaborado, ele tem sido aprimorado e a gente ainda não tem uma ampla utilização na prefeitura, mas essa estratégia foi colocada, né, em execução, justamente a partir desse desafio da integração dos dados. Acho que é isso. É integrar dados. Eu acho que também de nós mesmos, nessa semana toda, orientadores e duas técnicas tiveram essa formação. Então, lá vai ter... Como a gente está gravando, você não quer falar? Porque a gente está gravando, acho que é importante você falar no microfone. Agradeço a devolutiva. Eu acredito realmente que esse é o processo, é uma política pública implantada e que tem que acontecer. E essa semana, os orientadores, que são 8, e 2 técnicas estiveram aqui presentes em todas as formações para que a gente possa multiplicar. E a gente vai ter uma ação ainda esse mês com as mães, cuidando de quem cuida, porque a gente cuidou de nós, agora a gente vai cuidar daquela que cuida, né? Mães, avós, né? Que a gente sabe, e pais também, que são a ponta. Eu acredito que, acho que unidos e trazer mais, conscientizar os nossos amigos do SASFs de estarem presentes aqui, de trazer essa importância de nos capacitar para fazer melhor. De fazer o nosso curso do protocolo. Já fiz e já repassei. Você fez, mas exato, Outros, de seguir. Exatamente, porque às vezes a gente lá tem, a nossa gestora nos informa de tudo que está acontecendo e eu vasculho realmente a primeira infância. A gente traz, mas acho que é formar. Acho que é um desafio para a secretaria trazer todos os técnicos aí do SASF para uma reunião dessa. É um desafio que eu trago, né, de convocar. Às vezes não é só convidar, às vezes é convocar, sim, para fazer melhor. Eles vão me bater. Essa parte você não queria ter dito no microfone. Temos mais perguntas, questões, ponderações? Não? Bom, então, acho que também pela hora... a gente está super dentro do horário programado, mas não sei se vocês querem fazer alguma observação final. Não? Bom, então acho que a gente vai encerrando. Eu quero aproveitar... Eu esqueci teu nome. Rose. Parecido com o meu. Rose, acho que uma coisa também que é importante, né? Os nossos vídeos estão todos no site da Primeira Infância. Acho que eles servem também como uma ferramenta para vocês utilizarem nessas formações. Eu tenho dito ao longo dessa semana, entrem lá no site da Primeira Infância, acessem os nossos contatos, tem lá nossos e-mails, nossos nomes, nossos telefones, porque o núcleo tem essa função, né? Ainda que vocês não queiram dialogar diretamente com a gente, ele tem essa função de apoiá-los também nesse contato com as outras pastas setoriais. A gente pode ajudar a colaborar nessa articulação e nessa comunicação com as pastas setoriais. Mas também nos provoquem, sobretudo, nessa ação integrada, né? Então, acho que a ideia é essa. A gente está à disposição, evidentemente, afinal de contas, somos servidores públicos. E agradecer a todo mundo. Acho que esses dias dessas mesas de reflexão, né? Acho que foram muito importantes para todos nós. Foi muito bacana ver vários integrantes da comissão técnica. Na medida em que eu pude, eu sempre falei dos nomes dos representantes que estavam conosco. Eu aproveito, então, para mencionar hoje a presença do José Roberto, desculpa, Zé, já estou te chamando de Zé aqui no microfone. José Roberto, que é da Educação. Estamos aqui de novo com a Inês, com a Nilda da Assistência, a Giovana, que é nossa interlocutora no Verde. E a Gabi quer fazer uma outra observação? Posso? Pode. Vou fazer um momento merchan. Posso fazer um momento
Vai lá. Ah, você vai falar da live. Amanhã tem live, 14h, Educação para a Sustentabilidade na Primeira Infância. Então, um tema super relevante. Pedir para o Caetano, que é o nosso formador, trazer o ponto de como é importante também para quem cuida o contato com a natureza e a questão da sustentabilidade. Então, não percam, 14h no canal da Primeira Infância. E a gente falou disso na mesa ontem, da questão de antirracismo. A gente tinha uma representação indígena que trouxe muito essa questão, Gabi. A gente falou disso hoje na mesa de uso de telas, né? Enfim. A programação, o que vai continuar acontecendo, a gente coloca lá no site, né, Mari? A Mari está aqui para nos apoiar nisso. Vão ter outras atividades ao longo do mês, tem as atividades nos territórios, tem as atividades das secretarias, enfim, tem uma série de coisas. Terão outras que ainda não estão lá, né, Zé? Mas que a gente vai colocar. E é isso, sigam nossas redes, sigam o site e vamos juntos construir e fortalecer, costurar essa rede, né? Da ponta a ponta, vamos costurando aí essa rede para a gente fortalecer a política integrada pela primeira infância na cidade de São Paulo. Obrigada a todos, todas e todos.